Olá pessoal, tudo bem? Nesse encontro veremos um pouco sobre a linguagem JavaScript. Você sabia que podemos compreender a linguagem computacional como uma linguagem estrangeira? Imagine uma pessoa que fala inglês, espanhol, francês e português. Provavelmente essa pessoa precisou aprender a sintaxe do idioma, a fonética e a utilizar ou aplicar as palavras inerentes de maneira adequada. Obrigatoriamente, essa pessoa aprendeu ortografia, regras gramaticais e estrutura de organização das frases. Por exemplo, em inglês, a ordem do adjetivo é invertida, vindo sempre antes do sujeito, ao contrário do português, espanhol e francês. Logo, essa pessoa aprendeu que há um conjunto de palavras com significados totalmente diferentes quando comparado ao português e espanhol, apesar de apresentar semelhanças gramaticais em alguns pontos. Mas como isso funciona no mundo computacional? A linguagem é o conjunto de instruções usado no desenvolvimento dos algoritmos computacionais. Portanto, para expressar uma instrução no mundo computacional, precisamos, por exemplo, recorrer ao conjunto de instruções pertencentes à linguagem JavaScript. Diante disso, é possível dizer que a linguagem JavaScript tem uma sintaxe que precisa ser seguida para fazer sentido ao interpretador da linguagem. Erros na sintaxe geram problemas ao interpretador, que, consequentemente, não entende o que deve ser executado. Nesse sentido, alguns conceitos importantes precisam ser compreendidos nas linguagens de programação. Vamos conhecer alguns deles? A linguagem é o conjunto de instruções que expressa a forma de se comunicar com o computador, considerando a linguagem que está trabalhando. Então, para trabalhar com a linguagem JavaScript, precisamos de instruções pertencentes ao JavaScript. Essas instruções são comandos pertencentes a determinada linguagem. Todo algoritmo computacional precisa ser expresso com uma sequência lógica e que obedeça à sintaxe da linguagem que está sendo utilizada. Essas são as possíveis instruções que acabamos encontrando na linguagem JavaScript. Já a sintaxe é um conjunto lógico que obedece às regras da linguagem que está sendo utilizada. Erros na sintaxe geram problemas de execução de código, impossibilitando a entrega pelo algoritmo final. Essa pode ser uma possível sequência sintática comum identificada na linguagem JavaScript. Além disso, temos ainda os operadores, que são um conjunto de símbolos que auxiliam na criação da lógica computacional, expressando soma, divisão, multiplicação, igualdade, negação e expressões lógicas, utilizando o e e o ou. Por fim, temos o tipo de dados. Em JavaScript não existe tipagem de dados, pois as variáveis se transformam no tipo de dado que é atribuído. Sendo assim, em um código JavaScript, pode ser identificada, por exemplo, uma variável que recebe um valor do tipo texto, e no decorrer da lógica, esse valor será convertido em um tipo numérico. Claro que essa não é uma abordagem recomendada. Por isso, em geral, existem tipos de variáveis, como string para texto, number para numéricos, booleanos, no qual o possível resultado é verdadeiro, true, ou falso, false. E array, que é a criação de um tipo de variável como vetor ou matriz. Ficamos por aqui. Você já sabe, consolide seu conhecimento e seu conteúdo online. Em um próximo encontro veremos dados inteiros, decimais, booleanos, strings e arrays. Até lá!